Tá gravando? Então, vou mostrar para vocês aqui a minha tela. As fórmulas das lineares têm uma relação muito parecida com a equação de segundo grau, né? Que a gente fazia em etapas. Na equação de segundo grau, lá no ensino fundamental e no ensino médio, a gente primeiro calculava uma fórmula chamada de delta, e depois pegava a resposta do delta e usava para achar a solução final, né? Normalmente é esse procedimento. E a gente vai fazer bem parecido na linear. A gente vai, só que em vez de delta, a gente chama esse pedaço inicial de U. E depois a gente usa esse U na fórmula final, certo? Uma coisa muito interessante, né, que deve ser deixada aqui direcionada, é que a linear é a que possui mais tipos de resolução, possibilidades de resolução. E o método que o pessoal utiliza normalmente na internet, ele é muito abstrato, né? Depende muito da habilidade do aluno em perceber as construções e as criações de produtos, de regras dos produtos nas equações diferenciais. E eu não acho legal essa aí, porque ela tem um caráter muito mais abstrato do que o normal. Eu prefiro usar o método da fórmula mesmo, pegar a fórmula, aplicar a fórmula e achar a resposta. Porque você não tem tanto necessidade de ficar memorizando técnicas e treinando técnicas. Você tem a fórmula do seu lado, aplica ela e vê se ela funciona. Certo? Eu acho melhor, eu acho mais simples. Então, vamos lá. A equação linear é uma equação desse tipo aqui, certo? Ela tem uma derivada, ó, tá vendo? Uma derivada e a função normal, ok? Você vai ter um A na frente dela, né? Pode ser qualquer coisa na frente da função. E um B, que é o termo independente de Y, ok? Está lá sozinho do outro lado. Esse A, né, A1, eu chamei de A1 e A2 para facilitar na forma. O U é a integral da divisão do A2 pelo A1, certo? Ou seja, esse A1 não pode ser zero. Se for zero, não funciona, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o U. Eu faço essa integral. Eu não vou colocar o C aqui, na resolução dessa primeira integral, certo? Porque não vai ser necessário. O C a gente vai colocar no final um C para todo mundo, ok? Depois que eu fizer o U, aí eu aplico o U na fórmula seguinte, tá aqui. O Uzinho aparece aqui na exponencial, ok? Então a fórmula vai ser U é a integral do A2 dividido pelo A1, e a solução geral, que a gente vai chamar de solução geral, será o E elevado a menos o U, que eu calculei lá em cima, B de X, que é o termo dependente de Y, dividido pelo A1, que é o primeiro valor, vezes o E elevado a 1, certo? Então, se eu fizer nesse conceito, nesse contexto, eu consigo responder tranquilamente a minha equação, certo? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. A resolução para fazer de novo, certo? Vamos lá. Ó, primeira coisa é determinar o A1, o A2 e o B0, o B, né? Então, vamos lá. O A1 é o valor em frente ao Y'. Como não tem ninguém, a gente sabe que coloca-se I, certo? O A2 é o valor na frente do Y, que nesse caso aqui é o 3, né? E o B é o termo independente, que nesse caso aí vai ser o 5. Então, numa equação linear, desse tipo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o A1, A2 e o B. Bem parecido com a equação de segundo grau, né? Que a gente fazia o A, B e C, lá na equação de segundo grau, para aplicar a fórmula.
Aqui vai ser também dessa forma. Você vai ter que achar os 3 valores antes de iniciar. Então, vamos aplicar aqui. Primeira fórmula, a fórmula do U. Certo? Ó, vamos só mostrar aqui. Ó. Fórmula do U é o A2 dividido pelo A1, né? Esse pedaço aqui. Integral do A2, que é 3, dividido pelo A1, que é 1, dx. Então, é só dividir e integrar. 3 dividido por 1 é 3. É a integral de 3 dx. E a integral de 3 dx, quando não tem a letra que eu quero integrar, eu coloco ela. Então, vai ficar 3x. Esse aqui é o primeiro pedaço. Agora, eu vou fazer a resposta geral, certo? Vou aplicar a fórmula da resposta geral, que usa o U. Vamos ver aqui só para confirmar, ó. Essa resposta aqui, certo? E elevado a menos U, integral, bx dividido por A1, E elevado a 1 dx. Então, vai ficar E elevado a menos U, o U é 3x, vezes integral de B dividido pelo A1, vezes E elevado a U. Então, é isso aqui que eu vou resolver. Né? Esse 5, né, não vai fazer diferença, porque ele é um número constante. Eu posso até colocar ele para fora, se eu quiser. Vou deixar ele aqui, para não dar tanto problema. Né? Então, y vai ser E elevado a menos 3x vezes integral de 5 E elevado a 3x dx. Quem é a integral de E elevado a 3x? A integral do E elevado a x é ela mesma. Né? Quando a gente tem um número grudado no x, a gente integra e divide pela derivada. Né? A gente já fez várias vezes essa conta. Então, se a integral de E elevado a x é ela mesma, a integral de E elevado a 3x vai ser ele mesmo dividido por 3. Certo? Então, minha resposta aqui vai ser E elevado a menos 3x vezes. Coloca parênteses, viu, para escrever a resposta. 5. A integral de E elevado a 3x é ele mesmo dividido por 3. Mais C. Agora a gente bota o C, porque vai ser importante. Eu poderia deixar assim, certo? Do jeito que está aí. Mas não é muito legal. Por quê? Eu vou ter que achar o C. Vou usar esse ponto aqui, que é o X e o Y, para achar o C. Como está aí uma mistureba, um produto, né? Não é interessante você fazer a conta para achar o C com essa expressão bagunçada, como está aí. Né? O interessante é você distribuir o valor. Certo? Distribuir esse E. Ok? Então vai ficar, vou começar aqui em cima. 5/3, né? Quando você distribuir E elevado a menos 3x vezes o E elevado a 3x, você vai repetir a base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 3x mais 3x é 0. Essa é uma característica muito comum da linear. O primeiro valor quase sempre 0, por causa que vai ser exponencial. Um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Então tem uma tendência muito grande de zerar. Certo? Quando você multiplica por segundo, aí não. Aí ele se mantém. Ok? E elevado a 0 é 1. Então, 5/3 mais C elevado a menos 3x. Normalmente o primeiro pedaço fica sem letra. Né? É bem comum na linear. E o segundo pedaço fica com a letra elevada ao negativo. Agora, vamos tentar essa aqui,
é a resposta geral, né? Porque tem o C. E agora a gente vai fazer a resposta específica. Na resposta específica, eu uso o ponto, né? No caso aqui, o x é 0 e o y é 1. 1 igual 5 sobre 3 mais C vezes E elevado a menos 3 vezes 0. Certo? Então, no lugar do x, eu botei o 0. Vai ficar 1 igual a menos 5 terços, né? Ó, menos 3 vezes 0 é 0. Então, e o E elevado a 0 é 1. Então, esse pedaço aqui vai ser C vezes 1. Ou C, simplesmente. Né? 1 menos 5 terços vai ser menos 2 terços. Certo? Porque 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 5 dá menos 2. Então, o C deu menos 2 terços. Bom, agora a gente pode responder de maneira... fazer a resposta, né, específica. Substituindo o C. Então, a resposta é 5 terços menos 2 terços de E elevado a menos 3x. Então, essa aqui é a resposta específica. Lembrando que a gente sempre vai dar para a primeira ordem uma resposta geral e uma resposta específica. Certo? Beleza? Tranquilo? Ó, se você quiser, você pode testar se a sua resposta ela é verdadeira. Certo? Como você testa? Eu descobri que a minha resposta é essa aqui. 5 terços menos 2 terços de E elevado a menos 3. Para poder você saber se você acertou, basta você derivar. Quem é a derivada? A derivada dos 5 terços é 0, porque não tem letra. E a derivada do E elevado a menos 3x é ele mesmo vezes menos 3. Né? Porque é a derivada. A derivada é a derivada de fora vezes a de dentro. A derivada de dentro. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 2 terços vezes E elevado a menos 3x vezes menos 3. Okay? Se fosse integral, aí seria menos 3x dividido por menos 3. Né? Na integral, é ele mesmo dividido. Na derivada, é ele mesmo vezes. Certo? Um contrário do outro. Vou dar só uma ajustada aqui, ó. Esse 3 dá para cortar com esse 3, e menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 3x. Se você substituir aqui, ó, aqui você vai colocar a derivada, e aqui você vai colocar a função. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3x, mais 3 vezes 5 terços menos 2 terços de E elevado a menos 3x. Igual a 5. Vamos ver se é verdade. Ó. Esse aqui eu vou repetir. 3 vezes 5 terços vai dar 5, né? E o 3 vai cortar com 3. Quando eu multiplicar aqui, ó, o 3 vai cortar com 3 no denominador e vai dar menos 2. Ó, esse aqui e esse aqui se cancelam porque são iguais com sinal trocado. 5 igual a 5. Verdade. Então a gente achou a resposta correta. Deu certo. Então essa fórmula funciona. Ela me dá a resposta que vai ser a resposta
que resolverá a equação. Okay? É um pouco mais difícil? Depende, é questão de treino. Né? É uma fórmula. Quanto mais você treinar a fórmula, melhor fica. Assim como a equação do segundo grau. À medida que você ia fazendo a equação do segundo grau, ela ia ficando mais fácil. Certo? É questão de costume. Ok? Beleza? Outro exemplo aqui. Oi. A gente sempre tem que fazer essa comprovação no final, que o senhor fez agora? Essa comprovação garante que você acertou. Porque se ela der certo, significa que a resposta que você achou funcionou. Ela é muito boa para você, quando for fazer o trabalho que vai valer nota, né? Saber que você acertou. Você testar, você fica meio que tranquilo, porque as que você conseguiu confirmar, está correta. Né? Seria muito mais difícil você receber uma confirmação fazendo contas erradas. Okay? Não é obrigatório, não. Você não precisa nem tentar fazer isso aqui no trabalho. Mas é uma maneira de deixar você mais calmo com as questões que você acertou. Ok. Vamos para um segundo exemplo aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Nesse exemplo, o A1 é 1, o A2 é X, e o B é Y. 2x, aliás. Aí. Então, como é que vai ficar o meu... Oi. Por favor, só explica de onde veio o A1, o A2, que eu cheguei atrasado. Uma equação linear é uma equação desse tipo aqui, ó, certo? Eu chamo o primeiro valor de A1, o segundo valor A2, o que está grudado no Y, né? E o que fica lá do outro lado, que é independente, eu chamo de B. Okay? Assim como a gente faz com a equação do segundo grau, né? A gente chama de ABC, aqui a gente chama de A1, A2 e B. Você podia chamar de ABC, viu? Não tem problema não. Aqui é a nomenclatura que eu estou usando. Tem livro que usa ABC mesmo. Aí o U vai ser o A2 dividido pelo A1. Certo? E a fórmula para resolução é nesse formato aqui. Você usa o E elevado ao que der aqui em cima. Então, nesse exemplo, o primeiro valor não apareceu, é 1. O valor que apareceu no Y foi o X. E o valor que apareceu do outro lado, independente, foi o 2x. Certo. A minha integral vai ser o valor do A2 dividido pelo A1. Essa aqui é a primeira fórmula. Que vai dar integral de x dx. Quem é a integral de x? É x ao quadrado sobre 2. Né? Aqui é 1, você soma 1 mais 1, 2, e divide pelo que der. Agora eu posso fazer o y. Como eu calculo a fórmula do y? Ó, usando essa expressão aqui. Vai dar E elevado a menos U integral de B, 2x, né, dividido por 1, de E elevado a U. Dx. Eu tenho que resolver essa integral aqui. Tá? E elevado a menos x ao quadrado sobre 2, integral, 2x dividido por 1 é 2x, né? 2x e é elevado a x ao quadrado sobre 2. Como eu resolvo essa integral? Para não me confundir, eu vou resolver ela aqui do lado. Integral
2x é elevado a x ao quadrado sobre 2. Lembrando, sempre que tem um produto, não dá para fazer a conta direto. Só dá para fazer a conta direto quando é soma e subtração. Produto, a gente tem que usar uma substituição. Ou por partes, ou substituição simples. Nesse caso aqui, dá para fazer uma substituição simples, né? Eu vou chamar de u, não é o mesmo u que a gente usou na fórmula lá, né? Vou chamar de ux ao quadrado sobre 2. E agora eu vou ter que ir atrás de um du, para substituir esse dx aqui. Quem é o du? O du vai ser a derivada do x ao quadrado sobre 2. Como é que eu derivo? O 2 desce, né? A 2. X ao quadrado sobre 2. Opa. 2 desce, fica 1. 2 sobre 2. Dx. Dá para cortar o 2 com 2. Então vai dar x dx. Ok? Então o du é x dx. Eu tenho x, tá aqui, ó. E eu tenho dx, tá aqui. Então esse x e esse dx vão virar du. E o x ao quadrado sobre 2 vai virar u. Então, aqui vai ser 2 elevado a u du. Okay? A substituição simples que a gente viu lá no início da disciplina. Integral de elevado a u é ele mesmo. Então aqui vai dar 2 elevado a u. Mais c. Que tirou o x do 2x? Dx do 2x. É 2x é elevado a x ao quadrado sobre 2. Aí você... Isso. Ah, tá, entendi. Não. Aí eu chamei esse aqui de u. Ah. E aí quando eu derivei, deu isso aqui, ó. Significa que o x dx vai virar du. Por isso, esse aqui e esse aqui, eu tirei e no lugar deles eu coloquei du. Entendi. Isso aqui é chamada de substituição simples. É quando você consegue fazer uma troca direta, né? Você simplesmente faz a troca para facilitar a conta. E aí, eu consegui resolver. Antes era um produto. E produto a gente não resolve, não tem forma. Mas com a substituição virou uma função simples. Aí eu consegui. Agora é só trazer de volta. No lugar do u, eu vou colocar elevado a x ao quadrado sobre 2. Foi a substituição que eu fiz, né, logo no início. A gente traz de volta usando a substituição que a gente fez logo no início. Então, só substituindo aqui, vai ficar e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes, aí foi 2 elevado a x ao quadrado sobre 2 mais c. Né? A gente traz a conta que a gente fez ali no canto direito para cá. Né? Para finalizar, agora é só distribuir. Vamos distribuindo. Lembrando que quando você tem o mesmo denominador, a mesma base na potência, e o sinai e os expoentes têm sinal trocado, né, são iguais com sinal trocado, vai zerar. Ou seja, esse aqui vai anular esse aqui. Ok? Então vai sobrar só 2. Quando eu fizer essa primeira conta, vai dar apenas 2. Porque esse E com aquele primeiro E, o primeiro E com o segundo E vai se cancelar. Agora, quando eu multiplico com o segundo, não tem nada para cancelar. Então eu coloco os dois juntos. Ok? Quase sempre cancela no primeiro. No segundo não tem como cancelar porque só tem a letra C. Não dá para fazer a cancelamento. Então essa aqui é a resposta geral. Vamos para a resposta específica. Na resposta específica, o x é 0 e o y é 0. Então, vamos lá. 0 vai ser igual a 2 mais c menos 0 ao quadrado sobre 2.
ou é, né? Ó, vou passar o 2 para lá, vai ficar menos 2. 0 ao quadrado é 0. Dividido por 2 é 0. E elevado a 0 é 1. Então, vai ficar C vezes E elevado a 0, que é C. Ou seja, o C vale menos 2. Agora eu vou pegar a resposta que eu tinha antes, que é essa aqui, né? E vou apenas colocar o menos 2 no lugar do C. Vai ser 2 menos 2 elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Essa é a resposta específica. Ok? Beleza? Vamos mais uma. Ó, essa aqui, ela também é linear, só que ela parece que não é, porque não tem os y de x, certo? Mas não tem problema não, ok? Você pode, isso aqui continua sendo uma derivada, ok? Então, você pode trabalhar normalmente, não tem problema não. Ele só está meio organizado, porque pode ser que você queira usar outro método que não seja linear, mas está no formato linear, derivada, função, né? Só não coloquei os parênteses. Vamos lá. O A1, nesse caso aqui é 1. O B, olha isso. O A2, vai ser o menos 2. E o B vai ser o E elevado a x ao quadrado. Vamos aplicar primeiro o U. O U é integral de menos 2 dividido por 1. Vai dar integral de menos 2, que é menos 2. Pronto, agora vamos para o y. Menos 2x. Esqueci do x. Foi mal, gente. Integral de quando não tem letra, a gente coloca. Acabei fazendo rápido demais e ignorei o x. Então, o E vai ser E elevado a menos 1. Como eu tenho menos 2x, eu tenho que botar parênteses. Então, vai ficar menos 2x. Muito cuidado com esses sinais negativos dobrados aqui. Já a integral vai ser B sobre A1 vezes... Ah, agora eu percebi aqui. Tá vendo? Eu meti um errinho aqui, ó, gente. Eu esqueci de colocar esse x, ó. Aí faz toda a diferença, né? Porque a integral de menos 2x dx vai ser menos 2x ao quadrado sobre 2. Cancelando, dá menos x ao quadrado. Aí, muda tudo. Aqui vai dar menos x ao quadrado. Aqui não muda, né? Porque o B e o A eu tirei correto. É elevado a menos x ao quadrado. 2x. Ok? Então, eu percebi o erro aqui, né? Nessa conta aqui, eu percebi o erro, voltei e corrigi. Agora, se eu tivesse continuado e resolvido, o teste que eu fiz logo naquela primeira, né? Esse teste aqui, ó. Quando eu fizesse ele, eu ia perceber que não estava batendo a resposta. E quando eu voltasse, eu perceberia onde foi meu erro. Então, essa é a vantagem do teste. Não é obrigatório, mas tem essa bonificação, de você conseguir visualizar a resposta, né?
E olha aqui que interessante. O 1 não vai fazer diferença, né? Mas eu tenho ó, o E elevado a x ao quadrado e o E elevado a menos x ao quadrado. Repete a base, soma os expoentes, vai dar zero. Então aqui vai ser E elevado a x ao quadrado, né, porque é menos com menos, integral de E elevado a zero. Ok? E elevado a zero é 1. Então vai ficar E elevado a x ao quadrado vezes integral de 1 dx. E a integral de 1 é x. Então, nossa resposta será E elevado a x ao quadrado vezes, lembrando de botar o parênteses, né? X. Vou colocar o C, porque a conta já vai ser finalizada. Né? Pronto. Então, apesar de parecer muito complicado por causa disso aqui, esse pedaço nos ajudou, porque ele fez um cancelamento ali na conta, e aí o elevado a zero fez o x desaparecer. E aí a integral ficou bem mais fácil que a anterior. Na anterior a gente teve que usar substituição simples. Tá? Distribuindo, primeiro vai ser x elevado a x ao quadrado, e o segundo, c x ao quadrado. Desculpa. C elevado a x ao quadrado. Nesse caso não deu para cortar, porque eu já cortei antes, né? A conta no início já ajudou no cancelamento. Pronto. Agora vamos achar o C. Para achar o C, eu chamo o x de 2 e o y de 0. De 3. Esse aqui é 3. Então vai ficar 3 igual a 2 é elevado a 2 ao quadrado mais c vezes e elevado a 2 ao quadrado. Vai ficar 3 igual a 2 vezes e elevado a 4 mais c vezes e elevado a 4. Estou passando para cá, o 2 é elevado a 4, vai mudar o sinal, né? Agora eu passo o elevado a 4 dividindo. 3 menos 2 elevado a 4 dividido por e elevado a 4. Você pode aproximar isso aqui na calculadora, mas não precisa. Você pode deixar assim também. Eu acho até melhor que você deixe, porque aí a resposta vai ser exata, né? Vou pegar aqui a resposta geral e vou substituir o C. Vai dar x e elevado a x ao quadrado mais, aí eu vou colocar entre parênteses para não me confundir, 3 menos 2 elevado a 4 dividido por e elevado a 4. C. Bom, esse é o C. É só substituir e aí a conta está finalizada. Beleza? Tá, deu para entender? Está muito complicado. Porque aqui é questão de treino mesmo. Você ir fazendo a fórmula e até ela ficar bem mastigada na sua cabeça e aí você conseguir fazer de uma maneira um pouco mais automática. Que nem é uma equação de segundo grau mesmo. Hoje em dia a gente faz a equação de segundo grau sem nem pensar muito. A gente só vai fazendo, né? Por causa da quantidade de vezes que nós trabalhamos ela no ensino médio. Então, essa aqui, o ideal é que você faça as questões até isso ficar bem massificado. Eu vou colocar aqui uma que facilita muito a vida. Aqui, ó. Quando aparece um zero aqui, ó, a conta fica absurdamente mais fácil, certo? Essas equações que dão zero são chamadas de homogênea, ok? E as equações homogêneas são, de longe, as equações mais simples de se trabalhar, ok? Vou mostrar aqui para vocês por quê. Ó, o A1
é 1. O A2 menos 2. E o B é 0. Ok? Então, o meu U vai ser... Aliás, já ia cometendo um outro erro. Eu esqueci do x ao cubo de novo. Eu esqueci. Então, vai ficar integral de menos 2x ao cubo sobre 1 dx. Vai dar integral de menos 2x ao cubo. A integral de 2x ao cubo, de x ao cubo, né? Vai ser x elevado a 4 sobre 4. Dá para simplificar esse 2 com esse 4, né? Vai dar menos x a 4 sobre 2. Tá aí. É bem feio, né? Mas o zero vai fazer com que essa conta, apesar de parecer difícil, não se torne tão difícil assim. O y de x vai ser e elevado a menos 1, então vai ficar menos x a 4 sobre 2, vezes integral de b sobre o A1 de E elevado a 1. X a 4 sobre 2. Ó, 0 dividido por 1 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então isso aqui vai dar menos com menos é mais, então x a 4 sobre 2 vezes a integral de 0. Tá? Porque o zero ali dentro da integral vai zerar tudo. E quem é a integral de 0? Essa que é a vantagem. A integral de 0 é c. Só c. Então, não é 0, você pode botar 0 mais c se quiser, mas é só c. Então, pronto, já finalizou. É muito mais fácil quando tem esse zero aqui por causa disso. Porque zerando ele vai dar um pedaço muito menor. Agora é só ir atrás do c. Para agir atrás do c, eu vou no lugar do x botar menos 1, no lugar do y botar 5. Então vai ficar 5 igual a e elevado a 1 menos 1 a quarta sobre 2 vezes c. Vai dar 5 igual a e menos 1 elevado a 4 é 1. Então, e elevado a 1 meio vezes c. Passando aqui dividindo, vai dar 5 dividido por e elevado a 1 meio. Igual a c. Você pode aproximar na calculadora, mas não precisa. Pode deixar assim, que eu acho que é melhor. Então, a resposta específica será... Eu vou botar o c na frente. 5 e elevado a 1 meio vezes e elevado a x a 4 sobre 2. Essa é a resposta específica. Aí. Então, o zero tem essa facilidade de reduzir as contas. Zerando tudo dá apenas C, e aí você demora o resto. Certo? Tranquilo, gente? Eu acho que essa é a mais fácil de entender, porque é só a fórmula mesmo. É só decorar a fórmula e treinar a fórmula até você conseguir pegar o jeito, né? Eu vou colocar uma lista de exercícios com 4 exemplos, e aí vocês praticam com esses 4 exemplos a aplicação da fórmula. Se quiser saber se acertou, basta testar e ver na equação se dá o valor que ele pede, né? Nesse caso aqui, eu pegaria essa equação, derivaria, colocaria na função e teria que dar 0. Do mesmo jeito que nessa primeira aqui, deu 5, né? E o valor que era para dar era 5. Professor, você tem como escrever a fórmula aí? Copiar aqui, por favor. Fórmula? Fórmula é essa aqui. Aí. Deixa eu tirar esse fundo. Essa é a fórmula da linha A.
Aqui é como ela aparece, e embaixo são as duas etapas dela. Na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com a linear, só que a linear de segunda ordem, que também é fórmula. Ok? E é uma fórmula até mais fácil do que essa aqui. Fórmula da linear de segunda ordem. Vocês vão até achar que é brincadeira, porque vai ser muito melhor. Aí eu não vou dar spoiler, né? Vamos deixar para a próxima aula, para a gente ver. Aí aqui, enquanto vocês vão copiando, só dar uns avisos. Finalzinho do mês vai ser a nossa M2, né? Final do mês de novembro. Okay? Nós ainda vamos ter 3 aulas até lá. O trabalho, vão ser 5 trabalhos, cada um valendo 1 ponto. E eu vou abrir uma aula lá no Moodle com os 5 trabalhos da N1. Certo? Quem fez a N1, não tem problema, já fez, tá ótimo, já recebeu a nota. Quem não fez a N1, eu vou deixar os trabalhos da N1 separados para que vocês possam fazê-lo. E aí, a segunda chamada, eu coloco os pontos que eram da N1, eu vou colocar na segunda chamada. Isso para quem vai fazer a segunda chamada, certo? A segunda chamada, lembrando, é 1 semana depois da N2, certo? Assim Professor, eu posso fazer uma segunda chamada valendo 5 pontos só. Diga. quando é que você vai abrir esses trabalhos da N1 para quem não fez, para a gente fazer? Eu vou, quando eu finalizar a aula de hoje, que eu colocar esse vídeo no YouTube e colocar o link lá, eu já vou abrir o trabalhos da N2 no Moodle. Já com o link para vocês colocarem lá os trabalhos, certo? Quem quiser fazer os 5 trabalhos num arquivo só e mandar só um arquivo, pode fazer também, viu? Não precisa mandar. Eu acho até melhor vocês pegarem as 5 listas e botar num arquivo só, para mim, beleza? E aí ganham os 5 pontos logo de uma vez. Lembrando que a nota é 5 pontos dos trabalhos, mais 5 pontos da atividade que eu vou colocar só na semana de N2, certo? E de segunda chamada. Se precisar, aí nós vamos ter a final no dia 10, começando no dia 10. Mas eu acredito que não vai precisar, né? Só para alguma pessoa que, por acaso, não consiga fazer uma das provas de jeito nenhum, nem segunda chamada. Eu aconselho fazer. É muito mais fácil passar na N1 e na N2, porque a final não tem trabalho para ajudar, é só a nota mesmo, de 0 a 10. E aí fica um pouco mais difícil de obter a questão, porque qualquer questão que você erre vai perder mais pontos do que quando a gente fraciona com o trabalho, certo? Lembrando que vou tentar colocar vou corrigir e tentar colocar as notas já na sexta-feira, depois que eu finalizar a N2, já para vocês saberem a sua nota e já ir para a segunda chamada, tendo uma noção de quanto você tem que tirar. Certo? É isso. Alguma pergunta? Ô, Bruno. Oi. Eu acabei perdendo a aula passada. A equação linear é uma maneira de resolver, igual você passou lá das separáveis lá? Exatamente. Nós temos a técnica com separação, a técnica da exata e a técnica da linear. São esses 3 métodos que a gente usa. Entendi. Na aula passada eu vi que a matéria foi a exata, né? E Isso, agora é essa técnica linear, né? Todas elas têm que achar a função, essa principal que você fala aí, né? E depois isso, tem a que geral. achar a geral e depois a específica, né? O conceito é igual para as 3 técnicas, né? Exatamente. Tem casos em que você usa qualquer uma das 3 que funciona. Tem caso que você só usa uma ou outra, né? Então, varia, ok? Por exemplo, esse último exemplo que eu mostrei para vocês, daria para fazer separável, certo? Então, se você quiser separar, dá certo também. E como que eu identifico fácil a maneira correta de fazer? Ou na prova você já vai dizer que é usando a técnica equação linear, ou usando a técnica separável?
Na linear, basta vir nesse formato aqui, ó. Que o formato que está aí na lousa. Na tela, né? É a mais fácil de identificar porque o formato dela é bem fácil de ver, né? Derivada, função y, número lá do outro lado que não tem y. Se vier desse jeito, é linear, não precisa usar outro. Esse exemplo aqui, dava para separar as variáveis, mas aí você teria que mexer, né? Passar para o outro lado, Sim. desce o y dividindo, passa o x multiplicando, vai dar mais trabalho, porque a linear já está pronta aqui, né? Você não precisa fazer mais nada, é só aplicar a fórmula. Aqui, na separável, não. Primeiro você vai ter que organizar. Se você errar a organização, aí você vai errar a conta usando separável. Então, para linear, não é preciso dizer, porque já vai vir no formato da linear. A exata, ela também tem um formato. O formato da exata é esse aqui. Função dx, função dy. Certo? Esse é o formato da exata. Então, se vier nesse formato aqui, aí você já tem uma noção de que provavelmente é a exata que você vai usar. Ok? Ok. A separável, aí a separável vem em outro formato, que não é nem esse, nem esse. Né? É. Não entendi. Beleza? Agora, se você bater o olho e dizer, essa linear aí dá para fazer separado, vou separar, fica a seu critério. Né? Eu boto no formato que é mais indicado para resolução. Mas se você quiser usar outro método, fique à vontade. Eu não tiro ponto por causa disso, não. Certo? Entendi. Você estava. Seria Minha bem justo, conexão tinha caído. Aí você estava falando aí da questão da N2 e dos trabalhos. Até o momento, para a N2, nós temos 3 trabalhos, né? Com isso que você vai dar de hoje, não é isso? Isso. Ao todo vão ser 5. Vai valer 1 ponto cada. Então, 5 vai ser do trabalho e o outro 5 vai ser de uma lista que eu vou colocar na semana da N2. Certo? Ok. Aí vai ficar 5, 5. Se você, nos trabalhos, a gente pode, caso vocês queiram, né, na última aula, tirar dúvidas sobre alguma questão que foi mais complicada, que você não entendeu, que não deu para resolver. Ok? Mas o trabalho da semana de N2 é esse, não. Esse é vocês. Eu não vou poder dar dicas, não, como resolver. É um trabalhozinho de 5 questões, cada questão vai valer 1 ponto, e é isso. Né? Não vai ter muita pegadinha, não. Vai ser bem direto. Para quem não fez a N1, eu vou colocar hoje ainda uma postagem lá no portal com as listas da N1, certo? Para você fazer a segunda chamada. Então, a segunda chamada vai ser igual a N2. Vai ter 5 trabalhinhos, você entrega os 5 trabalhos e acrescenta o trabalho de segunda chamada valendo 5, certo? Então, vai ser do mesmo formato. Aquelas listas, as primeiras listas lá, teve alguma aula que teve alguma explicação de alguma questão dela? Tem uma questão que eu resolvi que está o vídeo da resolução está na aula. Tem lá acho que foi uma letra C, mas eu coloquei na aula que eu abri no Moodle, eu coloquei esse vídeo quando eu resolvi a questão específica que me pediram. Mas se tiver alguma questão que você não entendeu, basta me falar que a gente tira dúvida em uma aula, né, posterior. Vocês comecem a fazer as listas, se for gerando dúvida, a gente pode, depois da aula, resolver essas questões. A partir da próxima semana, por exemplo. Né? Ou hoje, se alguém já tiver alguma dúvida das listas passadas, se quiser tirar agora, a gente pode tirar logo. Beleza, gente? Tá tranquilo ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Professor, tá tranquilo, eu cheguei tarde, aí eu só vi da metade pro fim, mas aí eu dou uma olhada na videoaula depois e dá certo. Tá tranquilo.
Por favor, peçam, a gente está chegando na reta final, se surgir dúvida na hora de resolver as listas, mandem para mim, certo? Para a gente poder criar para eu já conseguir acrescentar aqui na minha aula essas dúvidas e já ir retirando, para não acumular tudo para o último momento, ok? Porque essa disciplina, ela não é tão simples, né? Matemática sempre tem aqueles problemas de você confundir um assunto ou outro, questão de sinal, alguma matéria que fica meio nublada porque a conta não foi tão bem desenvolvida. Por isso é bom não acumular. Então, na hora que vocês forem resolvendo as equações, se surgir alguma dúvida, me manda logo lá pelo e-mail, que aí eu já vou acrescentando para já fazer a aula com essas dúvidas das anteriores, ok? É isso, gente. Boa noite. Se vê na próxima semana. Lembrando que nós temos ainda mais 3 aulas. Boa noite.